Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala através do Evangelista São João, capítulo 6, versículo do 30 ao 35. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Perguntaram eles: que milagres fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito: deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, é uma alegria aqui mais uma vez nos encontrarmos nesse espaço, que é este canal, redes sociais, aqui onde a gente evangeliza nas redes sociais, trazendo a palavra de Deus, o Evangelho do dia. Hoje a Igreja nos fala na sua Santa Liturgia pelo Evangelista João, onde inicia do versículo 30 do capítulo 6. Perguntaram eles: que milagres fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Qual a tua obra? E aí eu pergunto a mim e a você: nós somos desses que ficam buscando milagres para crer, ou nós acreditamos mesmo sem ver? Jesus disse a um dos seus apóstolos, a Tomé: Tomé, não sejas incrédulo, mas seja homem de fé. Felizes os que creem sem ter visto. Meus queridos irmãos e irmãs, a nossa busca pelo Cristo não deve ser busca de milagres, mas a busca desse Jesus, como ele mesmo diz, trazer um alimento aonde jamais teremos fome e uma água aonde jamais teremos sede. Esses aqui fica dizendo: Moisés nos deu o pão do céu, e tu, que é que nos dá? Que é que tu fazes? Que milagres? Jesus diz: não, quem vos deu verdadeiramente o pão do céu é meu Pai, é Ele que vos dá. Meus queridos irmãos e irmãs, essas pessoas meramente humanamente olhando para a realidade humana, terrena, e não se deixando tocar pela palavra do Cristo, se espiritualizar, não buscando entrar na dimensão espiritual da vida de todo ser que quer viver uma vida mais íntima com Deus, buscando o ascender na oração, a vida de ascese. Esses daqui ficaram rastejando somente nas coisas da vida, do tempo, e não se abriram ao sobrenatural da graça e do alimento para a vida eterna. Eles ficaram aqui como que dizendo: nos prove o que você está dizendo, nos faça um sinal, nos faça alguma coisa sobrenatural. Não é diferente aqui
do rei Herodes, que queria que Jesus fizesse um prodígio diante dele, um milagre, e Jesus silenciou. Os milagres, eles existem, eles acontecem, mas não é quando eu quero, não é quando eu digo que vai acontecer. Isso é conforme a providência divina, isso é conforme a vontade de Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível, nós não temos dúvida que para Deus nada é impossível. Isso foi mesmo o anjo Gabriel que anunciou a Maria. Maria, a Deus nada é impossível. Nós acreditamos no impossível. Mas Deus não é aquele mordomo que nós dizemos assim, faz agora um milagre, faz isso e faz aquilo. Deus é Deus. Deus, Ele sabe a hora de agir, quando agir e em quem agir. É Ele que realiza. É Ele que faz a obra. Já falei em outras ocasiões neste canal, em outras pregações, em relação à cura, onde eu citava o padre Emiliano Tardif, um padre que, dentro da sua missão de sacerdote, lhe foi concedido um dom, que era o dom de orar por cura, e em alguns momentos essa cura acontecia, e em algumas pessoas. O padre Emiliano Tardif simplesmente, após a Santa Missa, ele fazia uma oração de cura, e ali tinha muitos doentes, principalmente pessoas em cadeira de rodas, e aí tinha pessoas que levantavam da cadeira de roda, e outras não. Você pode comprovar no YouTube. Fazia a pesquisa, Padre Emiliano Tardif, momentos de oração, paralítico ou cadeirante, levanta da cadeira de roda, você vai encontrar esses vídeos. Mas alguns eram curados, outros não. E um repórter irônico lá na época, na localidade, quis uma entrevista com o Padre Emiliano Tardif em rede nacional, e o padre foi, e o repórter ironicamente dizia: padre, por que é que nas suas missas algumas pessoas são curadas e outras não? E o padre olhou para ele e disse: meu filho, pergunte a Jesus, quem cura é Ele. Eu apenas oro, eu apenas rezo. E aí acrescentou: se dependesse de mim, eu ia para os hospitais e saía curando todos, mas quem cura é Jesus. Então, meus irmãos, os milagres acontecem. O nosso Deus é o Deus do impossível, mas não é aqui como esses diziam: que milagres fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Qual a tua obra? Não é dessa forma. Colocar à prova o Senhor, querer testar. Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito: Deus de comer o pão vindo do céu. E aí Jesus responde: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí, quando Jesus fala desse pão, eles vai e diz: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Jesus está falando aqui de um alimento espiritual. Jesus não está falando da matéria. Tanto quanto a matéria necessita do alimento material, tanto o nosso espírito necessita do alimento espiritual. E esse alimento é o próprio Cristo. Aqui nos remete à Eucaristia. Jesus como alimento. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eucaristia. Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, que se doa como alimento. E aí se diz mistério da fé, grande mistério.
Meus queridos irmãos e irmãs, a cada missa que nós participamos e que temos a oportunidade de ser daqueles felizes, os convidados para a ceia do Senhor, que graça grande nós podermos receber deste pão, este pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão de Jesus, o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Então, que possamos ir a Ele, meus irmãos, e possamos ir a Ele e estarmos em condição de sermos felizes os convidados para a ceia do Senhor. Possamos estar em condições de procurar nos reconciliar pelo sacramento da penitência, aonde nós podemos, se não estamos em condição, pecado mortal, venial, seja qual for a tua reflexão, se tua consciência te diz, vá procurar o sacerdote, faça uma boa confissão auricular aos pés do sacerdote, arrependa-te, arrependamos dos nossos pecados, mas que possamos ser um dos felizes convidados para a ceia do Senhor. Eu sou o pão da vida. É Jesus quem diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Jesus está dizendo, meus irmãos, que quem vem a Ele, quem é íntimo dEle, quem o recebe como alimento, quem tem compromisso com Ele de fidelidade, é uma alma que jamais vai sentir um vazio. Jamais você vai ter fome dessas coisas que o mundo oferece. Você vai se sentir saciado, cheio, não seco, mas cheio da graça, cheio da presença de Deus, onde não precisa mais de outra presença que o mundo oferece. Onde não precisamos acorrer aqui ou acolá diante dos murmúrios mundanos que diz que faz ou que faz isso ou aquilo, porque nós já temos o nosso alimento que nos dá vida, e essa vida que Jesus nos garante não é uma vida meramente aqui passageira, é vida eterna. E abraçando com fé essa verdade da palavra do Senhor, nós empreendemos com a graça de Deus e a força do Espírito Santo combater o bom combate, como tão bem nos ensina o apóstolo Paulo. Combater o bom combate. Aí começamos a luta, o combate contra tantas coisas que querem nos tirar deste pão da vida. Nós mesmos, o nosso humano, a nossa carne, o mundo, o imundo espírito maligno que jaz nesse mundo, que está nesse mundo, como diz São Paulo, forças espirituais do mal espalhadas nos ares, Efésios 6:10, que combatem toda hora, todo instante, todo segundo, para nos roubar de Deus, porque Satanás é ladrão. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em plenitude. Essa vida em plenitude está nesta palavra. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim. Então você precisa ir, eu preciso ir. Aquele que vem. Não é assim, Beltrano, Cicrano e Fulano. É aquele que vem. Qualquer um que for a Ele. Qualquer um que for a Jesus. Que o reconhecer como Senhor. Que o aceitar como seu único Senhor e Salvador. Que buscar Ele de todo o coração. Aquele que vem a mim. Olha o que ele está dizendo. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Ele está dizendo, aquele que vem a mim, eu não deixarei desamparado. Eu não deixarei sem ser saciado. É desejo desse Deus se dar, se doar, se deixar encontrar por cada um de nós. E o amor dele é tão grande, tão grande, tão grande que ele quis ficar conosco na Eucaristia. E eu e você possamos buscá-lo
cada vez mais na Santa Missa e sermos uns dos felizes os convidados para a ceia e receber esse alimento, como ele mesmo diz, pão da vida, o alimento da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja sempre louvado. Agradeço a você, meu irmão, que esteve até agora aqui no canal, meditando essa palavra de hoje, o Santo Evangelho. Que Jesus te abençoe, a mim, a você e toda a nossa família. Peço a você, deixe o seu joinha, se inscreve no canal, compartilhe essa pregação para que mais pessoas possam ser evangelizadas. E assim você está também dentro dos méritos do evangelizador, contribuindo, compartilhando a palavra de Deus. Muita alegria em poder retornar aqui no Evangelho do Dia com você, que está já de muito tempo acompanhando no canal, inscrito nesse canal. Peço a você, indique esse canal a outra pessoa, ao amigo, amiga, ao parente, ao primo, ao irmão, a quem você sentir vontade no coração de indicar, para que possa se inscrever. Chegamos aí a 1000 inscritos e vamos avançando aí no contra-gota, mas sempre chegando pessoas novas fazendo parte dessa família neste canal. Fica com Deus, que eu vou com Ele. Paz e bem, e até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir.